Essa exposição, ela traz o corpo das obras que eu realizei nos anos 70. Nós temos praticamente 3 eixos, que são os filmes, os que já são legitimados, os 3 filmes já conhecidos, o Element, o Lightwork, que está aqui atrás de mim, e o Exit, e outros 9 filmes que vieram de 22 rolinhos Super 8 que eu havia filmado, não editado, não colocado som, e que foram digitalizados agora pelo Instituto Moreira Salles, com alta qualidade, e dos quais eu aproveitei algumas sequências para poder incluir dentro do corpo dessa exposição. Então, um dos eixos que me parece mais forte e eficiente é o das imagens projetadas, imagens em movimento projetadas. Aqui nós temos, inclusive, esse primeiro movimento que eu queria que as pessoas fossem acolhidas e abraçadas pela imagem e que essa imagem ela fosse projetada numa pele que para mim se materializou na chapa de policarbonato, com a qual eu já trabalho há muitos anos nas grandes instalações, e jateada, porque aí cria uma translucidez que consegue captar a imagem, mas permite que ela atravesse o policarbonato e vaze e chegue no outro lado da chapa. Então, nós temos aqui a presença, nesta exposição, com esta maneira de mostrar os filmes, o que ocorria no próprio momento da realização deles, onde a luz era o principal elemento para o trabalho e do trabalho. Eu também pensei muito em colocar em algumas situações da arquitetura da galeria, que é lindíssima, porque ela tem 35 metros por 9,5 por 4,5 de altura, de usar as provocações que a arquitetura trouxe para mim. Entrando essa grande parede, que está aqui também a um lado, que ela é inclinada. Eu falei, não, isso tem que aproveitar. Então, como fazer? Então, vamos projetar o outro filme aí. E os 2 filmes têm uma proximidade que permitem que a pessoa, num ponto de observação da entrada, ela capte as 2 relações de linguagem que são mostradas e o som, que foi muito bem também articulado pelos técnicos que me apoiaram. Este som, ele é fundido. Você ouve o som do Elements, com as palavras, inclusive, bem claras, que são ali articuladas, e este som se funde com o som, que é um som contínuo do lado de fora da casa, da rua, que vai ocorrendo aqui no Lightwork. Então, esse corpo sonoro, ele se estende por todos os 35 metros e vai conversar com o último filme dito consolidado, que eu projetei, então, sobre a parede enorme, 4,5 metros por 3,5, do monta-cargas. O outro local em que a arquitetura me ofereceu a condição de criar um atrito, passar de raspão por ela. Então, a parede, a porta, melhor dizendo, é cinza e a projeção é feita sobre o cinza, enquanto essa daqui do Elements é feita sobre a parede branca e esta aqui de trás, como uma outra que é a faca no olho, sobre as chapas de policarbonato translúcidas. Então, nós vamos tendo essa condição nessa exposição de trazer, tornar presentes as obras dos anos 70, no eixo que já falei dos filmes, no eixo das sequências fotográficas que nós veremos e no eixo das 3 instalações que eu realizei também nesse período e que nós aqui reorganizamos. Então, a matriz de todo o meu pensamento plástico, de toda a poética do trabalho, está aqui contida nessa exposição. Houve uma confluência, do convite que me foi feito pelo Moreira Salles, através do Marcelo Araújo, através do João Fernandes e da presença curatorial da Sônia Salstein,
que é uma pessoa que acompanha meu trabalho desde o final dos anos 80, já escreveu muitos textos, já acompanhou meus processos todos de elaboração das grandes instalações e que foi costurando comigo todo este tecido, podemos dizer assim, que esta mostra traz à tona. Existe essa presença abissal e uma presença extremamente vital com as ações, os movimentos todos do corpo, com objetos do cotidiano, que nos anos 70 tudo isso ocorria comigo sozinha, fechada no meu ateliê, porque eu é que filmava, eu estava na frente da câmera, atrás da câmera, tinha que fazer os cálculos todos de profundidade, de nitidez, de foco, e eram momentos do privado que, estruturado como linguagem naquele instante, né, costurados muitas vezes com os textos, como aqui nós vemos, que eram parte da obra, né, não são textos a posteriori, geraram condições para que hoje eu voltasse a retomar em alguns momentos estas condições performáticas, se nós pudermos dizer, aonde eu já não sozinha, mas com o meu neto Bento, que é bailarino e ator, que cria comigo esta instância do existir. Eu acho que essa exposição, junto com a Dr. Mi, elas falam desta condição humana de todos nós, que é o existir numa instância contínua, porque nós somos natureza, nós criamos, infelizmente, uma cisão à natureza lá e nós aqui, isto não existe, nós somos em si natureza, e isto faz com que a relação temporal possibilite que hoje, em 2023, se construa esse trabalho, que foi um trabalho de equipe. Tem aquela coisa maravilhosa no Nordeste, que é o macramê, que as mulheres, em geral, fazem com os fios que batem, porque tem aquelas bolinhas de madeira, em geral, e aquilo vai criando um som, uma sonoridade que reflete o ritmo da construção no entrelaçamento dos fios que geram o tecido. O tecido social, ele existe junto com o tecido cultural, com o tecido, né, de todas as ancestralidades que nos constituem, e isto é que nós esperamos que essa exposição mostre. Quando fui convidada e me foi oferecido esse espaço, que é lindíssimo dessa galeria, né, eu imediatamente, conversando com a Sônia Salstan e com o João Fernandes, eu rabisquei, assim, desenhei o que seria a ocupação espacial destas obras, destas existências fílmicas e fotográficas e de instalações. Então, imediatamente surgiram essas grandes curvas, elas teriam que ser translúcidas, porque eu queria que fossem uma pele de luz, para que as projeções elas pudessem ali estar, mas que elas pudessem vazar, para que a gente visse como aqui você enxerga de um lado e de outro. E esse filme trata exatamente do dentro e fora, dentro de uma das casas que eu morei em Milão, a de Via San Marco, que era muito solar, e isso volta a ocorrer na maneira de exibir o filme. O outro filme que está ali é um dos 22 rolinhos que eu guardei durante 50 anos, sei lá como, viajando de cá para lá, todos que foram filmados nos anos 70, e eu nunca havia depois mexido, editado, tornado obra. E dos 22, escolhi 9 que estão aqui, né? Estão sem titulagem, sem som, mas eles já são obra. Esse daqui, que é A Faca no Olho, que já gerou uma sequência fotográfica que foi exposta aqui na Galeria Arte Global com a Raquel Arnaud em 78, quando eu cheguei no Brasil. Nós conseguimos resgatá-lo, foi digitalizado, foi tratado.
foi uma instalação que eu fiz em Milão, em 76, na Galeria Giancarlo Bocchi. Por ocasião, a Lucy Lippard escreveu todo o texto do catálogo, um texto muito bonito, sobre esta série que eu chamo de Glass Pieces Life Slices, que os nomes lá eram em inglês, porque circulava, morava em Milão, circulava na Alemanha, na Áustria, trabalho. E essas obras que seriam cacos de vidro, fatias de vida, elas foram ocupando um espaço em que a imagem especular tornou-se uma dominante e, quando eu fiz a instalação, eu realizei estas fotos que tornaram-se obra e aqui eu instalei novamente com algumas diferenças. Os 7 espelhos permanecem, nós os vemos ali, só que em vez de estarem projetados no que era o teto da galeria, eles estão projetados, refletidos, melhor dizendo, né? Aqui na parede, a faca, ela está presente no reflexo que ela nos oferece ali nos espelhos, espelhos feitos de fato de aço, então extremamente polido. A faca tem o seu fio, né, na mesma posição do fio da parede, a volumetria dela sai metade para cá, metade para as costas, que nós não vemos, e ela está ali cravada, né, no corpo da parede, para que ela possa se afirmar enquanto um objeto que pode perder a sua utilidade. Essa faca era uma faca que eu e o Antônio usávamos para abrir cartas. Naquele período se escrevia cartas, né? Não tinha celular e outras coisas. Então, que não tem corte, o fio dela não existe praticamente como corte, era para cortar envelopes, e ela ali, ela perde aquela sua função, ela desmistifica essa questão de que a faca está representando uma violência, ela era muito útil para Deus. Assim como quando na cozinha a gente usa as facas, então por que tem que estar sempre conotada do fator da violência? E aqui tinha este alçapão, que era do outro lado, mas ele é muito utilizado, ele é funcional, não se pode atrapalhar a vida de quem trabalha. Aí eu rebati-o para cá, coloquei também as chapas de aço com espelhamento manual, que eu faço no ateliê, e é um dos outros filmes, dos 22 filminhos que foram então resgatados praticamente. É um caleidoscópio de imagens que vai criando uma circularidade na fala, que para mim muito interessa, e ali coloquei então o texto que faz parte dessa obra Glass Pieces Life Slices, que está ali, que foi da Bienal de Paris de 75, que fala da condição quando eu fiz esse filme que se perdeu, que era eu me filmando enquanto fazia a ação, eu no meio daqui, no centro ali dos 7 espelhos, tomando os espelhos e vendo como que eu, com 1 ou 2 espelhos na mão e com os outros todos no chão, eu poderia, não é esfacelar a imagem, é multiplicá-la, é poder ver-me em muitos ângulos, em muitas possibilidades do existir da imagem. Continuando, né, aquela ideia de que dentro dessa série de trabalhos que eu chamei de Glass Pieces Life Slices, cacos de vidro, fatias de vida, nós temos um filme 16mm que se perdeu, mas temos essa instalação, temos este trabalho que vimos nessa tonalidade deste azul profundo, foi um filme que é usado normalmente para tungstênio, luz de tungstênio, que deu essa coloração. Eu sempre pesquisei muito na utilização do material fotográfico, buscando desobedecer àquilo que a indústria me dizia que eu podia usar, porque isso eu já sei. Tem horas que eu sei, eu quero um hectacromo. O trabalho PES, que está no convite, inclusive, aquilo é um hectacromo. É um filme daylight extremamente sensível que traz as colorações solares. O Kodachrome me trazia os vermelhos saturados e alguns azuis.
Quando eu fiz o 16mm, também da série Glass Pieces Life Slices, que foi para a Bienal de Paris, de 75, eu tomei os fotogramas do filme 16mm mínimos. Coloquei no ampliador de um amigo em Milão, que tinha um ampliador a 3,5 metros de altura, e o que nós conseguimos foi uma imagem de 30 por 40 no máximo, né? E a partir destas imagens que vieram dos fotogramas 16mm, que foram ampliados em papel fotográfico e depois foram inclusive digitalizadas por conta de um livro, foram publicadas no catálogo de 78, e algumas das imagens, isso é importante dizer, por causa da aptidão técnica da equipe do Instituto Moreira Salles, lá no Rio de Janeiro, para fazer digitalização, tratamento de imagem. Foram meses de trabalho na impressão, desde janeiro, fora as outras milhares de reuniões, quando estava tudo escolhido, foi o trabalho de digitalização, de tratamento de imagem, de testes de impressão, e da impressão com a boca da máquina que existe, a impressora, que tem 1,10 m. Eu falei, então vamos para 1,5 m, é o que podemos, para poder trazer estas imagens, a presença delas, né, para este espaço com essa escala. Essa, então, é uma outra instalação, essa foi de 77, realizada na Galeria Marconi, e ele quis fazer uma exposição de jovens artistas, todos nós na faixa dos 27, 28 anos, e ele me deu o espaço do térreo, onde eu fiz essa instalação, e tinha uma escada na lateral que subia para o primeiro andar, de modo que as pessoas viam o que estava ocorrendo atrás do lençol. Aqui eu deixei as laterais bem abertas, para que as pessoas, não precisando de entrar, elas possam enxergar toda essa relação de coisas banais, do prato com água, prato com espelho, de ter uma peça de um tecido de batik, que eu trabalhei muito com isso. A projeção do pano sobre o pano que é o lençol rasgado pela faca, né? E a projeção do mercúrio, que também está no trabalho no Elements, que se instala ali, se projeta sobre o prato. Então houve uma duplicação da presença do objeto cotidiano do prato, um com água espelho que promove reflexos e o outro que traz já a luz em si, porque é um filme, era um dos outros 22 filminhos, esse também, e eles foram filmados no mesmo momento de outras instâncias do lençol com a faca que está ali no filme Exit, que está sendo projetado na grande porta do monta-cargas, mas que aqui eles entraram como uma afirmação dessa presença hoje, daquilo que foi, né, filmado. Eu não gosto da palavra registrado, porque o filme já é a linguagem em si, não é simplesmente um registro de algo, ele é em si a linguagem, né? Então, que estivesse também aqui presente, inserida nessa circunstância. Nessa instalação, eu realizei na Bienal de São Paulo de 81, um convite do Paulo Sérgio Duarte e do Zanini. E já era 81, mas eu tomei uma dessas imagens do Glass Pieces, na sequência fotográfica, numa das sequências fotográficas de então, tomei o original, que era um slide de uma das imagens, e projetei com os projetores de então, de slide, sobre, em cada um deles, né, 2 lâminas de vidro. Na primeira contém uma pintura, uma emulsão branca, que segura a imagem de uma parte, né, da foto, que é o fundo vermelho, a mão e a faca. Onde estão os espelhos é vazado, né? Então você não tem uma superfície branca para segurá-las, porque a superfície migrou para o espelho de trás, que então dá a ver
tudo aquilo que existe nos espelhos e na imagem do corpo ali projetado. Então, é um caleidoscópio a partir de um slide, de uma imagem que foi registrada num slide. E essas duas imagens, então, vão conversando e vão jogando essas sobras que, de propósito, fui deixando, essas restas de luz, né, que vão criando também na parede todo esse desenho. E, chegando perto, tem algumas dessas linhas que são um arco-íris, inclusive. Aqui eu gosto porque ela está no caminhar das pessoas. As pessoas, isso foi muito pensado. Eu não queria ter uma sala fechada para que as pessoas tivessem que entrar. Cortina preta na porta, escuro, teto também já todo pintado, para que as pessoas pudessem se confrontar com essa condição destes espelhamentos. Eu queria que fosse um fluxo, porque todo o desenho da colocação dos policarbonatos, das paredes que sustentam as instalações, né? Essas daqui também, que tudo isso fosse conduzindo as pessoas, os elementos arquitetônicos e construídos aqui, eles fossem conduzindo as pessoas num fluxo, né, constante, perceptivo. Nós queríamos, os curadores e eu, trazer alguma coisa que fosse a questão da memória. Como nós poderíamos trazer alguma memória constitutiva da estrutura da linguagem? Não as memórias pessoais, familiares, que também surgem, mas o filão, né, construtivo da fala. Então, fomos buscar o primeiro filme que eu fiz, onde eu já tinha as pesquisas, as investigações com a câmera Super 8 na mão, de zoom, de aproximação, de ter o fade-in, fade-out. Quais eram esses recursos básicos, simples, mas que a câmera oferecia? E aí tem esse primeiro filme, que é com a minha filha, com 6 meses e meio de idade, ali, até um pouco menos, acho. E eu testando exatamente as estruturas, né, fílmicas que me interessavam e fazê-las conviver com 2 trabalhos muito iniciais. Esse desse período mesmo de 72 para 73 é o único em que a foto é do pé mesmo, ele não é do corpo refletido. Nas bandas de vidro, nas janelas, nos espelhos. Ele é em si, corporeamente, ele está presente com os títulos, que é assim que eu trabalhava, as chapas pretas com os títulos junto com as imagens, e junto com esse trabalho, que também, porque eles são os trabalhos seminares, né, os primeiros, porque ele traz o quê? Ele traz isso que eu chamo de um cometa, porque eram essas fagulhas de luz que todo dia de manhã, num período de determinados meses de sol, né, no apartamento solar que morávamos em Via Samarco, se formava este pequeno cometa. E aí eu fui observando, e era onde? Sobre uma tela do Antônio Dias. Okay? Fui casada e pai da Rara. Eu falei, então aqui tem essa situação em que ali são 3 filmes editados, onde nós temos aqui a presença de um trabalho também desde o início original, e aqui o outro que também, né, traz a presença do Antônio, que se apresenta de uma maneira bastante inefável e afável. Essa exposição foi feita toda encharcada de afeto. Afeto no sentido amplo. Afeto no sentido de que todo mundo que se aproximou, que foi convocado, foi convidado, ou que se apresentou, todos fizeram deste
instante de realização, de construção, algo que importou para cada um na sua vida e que importou, então, para que essa exposição pudesse existir. Então, acho que nada mais anos 70, com as nossas brigas feministas, com as nossas brigas de gênero, com as nossas brigas de linguagem, com as nossas brigas em ocupações culturais nos grandes museus, com obras que estavam começando a ser feitas por um grupo de artistas de 25, 26, 27 anos, que era o que tínhamos, em grande maioria mulheres, com apoio das críticas de arte, como se chamava então, das pensadoras e alguns críticos de arte, porque se não for, aí me desculpem, pé na porta, a gente não consegue abrir espaços de investir naquilo que não se conhece. A arte é feita pelo que não se sabe e não pelo que se sabe. Se sabe a técnica, se sabe, ainda bem, toda a cultura que nos alimenta, mas o fato plástico em si, quando ele é inovador, quando ele é invenção, ele surge do não sei. Então, eu espero que essa exposição seja um estímulo para o não sei de todos que aqui entrem. Que questionem-se, questionem seu caminhar, questionem seu olhar, questionem o que fazem da sua possibilidade de existir e que questionem como estão conduzindo essa força vital que temos na grande malha social que somos.